Então, sem mais delongas, peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: ora, além disso, o que requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Vamos orar. Santo Deus e grandioso Pai, queremos render graças ao Senhor por Tua palavra. Também somos gratos, Pai, porque por meio dela podemos ser guiados para ter uma comunhão com o Senhor. Eu peço ao Senhor que eu veja o seu instrumento em Tuas mãos para transmitir a Tua verdade e que meus irmãos possam compreender, entender e aplicar em suas vidas e que possam ser transformados por ela. É assim que eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imagine um jovem caminhando acorrentado, com os seus olhos cheios de lágrimas, o coração confuso. Ele não sabia para onde estava indo, ele não escolheu ir e não tinha conhecimento de onde iria. Não era uma viagem planejada, não era um sonho realizado, mas um caminho imposto a ele que ele deveria seguir. Cada passo se distanciava mais ainda da sua casa, dos braços do seu pai e da proteção familiar. O sol era forte, o chão era ruim e o futuro era incerto. Esse jovem não cometeu nenhum crime, não fez nada para merecer aquilo. Seu único erro foi ser fiel a um sonho que Deus lhe deu. E esse jovem é José. José não chegou ao Egito como governador, nem como um homem honrado, mas chegou como uma mercadoria. Foi vendido pelos seus próprios irmãos, traído por aqueles que deveriam protegê-lo, e tudo começou com um sonho que Deus deu a ele em sua juventude, que falava em prosperidade, liderança e até mesmo exaltação. Mas em vez de aplausos, esse sonho despertou inveja nos seus irmãos, e em vez de apoio gerou ódio. E seus irmãos lançaram ele em uma cisterna e depois vendeu como escravo para os ismaelitas. Chegando no Egito, onde marca a sua jornada inicial, ele entra em uma terra estrangeira, em outra língua, em outra cultura, em outros deuses, e José não tem status, não tem direitos, não tem garantias. Tudo que ele tem é sua fé em Deus e os valores que aprendeu do seu pai Jacó. Meus irmãos, é importante entender o contexto, porque o tema de hoje que nós queremos abordar é um servo fiel ao Senhor. E José foi fiel a Deus, ou o seu coração de fidelidade não nasceu num palácio, mas no sofrimento. Ele não foi só fiel a Deus quando Deus o exaltou, mas também quando Deus parecia estar em silêncio. E ao longo desta caminhada, da sua casa à cisterna, cisterna, Egito, Egito, Potifar, Potifar, prisão, prisão, palácio, José enfrentou tentações, injustiças, dores profundas, mas ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Então a grande pergunta, meus irmãos, que queremos que os irmãos meditem nessa noite, é que com a vida de José, nós passaremos por dificuldades. Mas a pergunta que nós queremos que os irmãos entendam é, nas dificuldades, como nós reagiremos a essas dificuldades? Com fidelidade ao Senhor ou com infidelidade a Deus? José, ele tinha validade para se tornar amargo, revoltado, indiferente.
Ele tinha razões humanas para desistir de tudo. No entanto, ele escolheu confiar no Senhor. Ele escolheu confiar na jornada que Deus tinha para ele. E meus irmãos, ao olharmos para a vida de José, iremos aprender que Deus honra aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Mesmo quando as circunstâncias pareçam injustas ou desfavoráveis. E uma pergunta que queremos responder é: como a fidelidade pode ser vivida na prática? Iremos ver, por meio da vida de José, 3 expressões de fidelidade que todo servo de Deus é chamado a viver. Todo servo de Deus é chamado a ser fiel ao Senhor. José, ele foi exposto em 3 áreas da vida que todos nós enfrentamos. Mas José foi fiel ao Senhor nessas 3 áreas. E a primeira área que José foi fiel foi a face do desejo sexual. A tentação do desejo sexual. Se os irmãos quiserem abrir em Gênesis 39, nós não iremos ler, mas iremos somente mencionar, porque creio que os irmãos conhecem bem essa história. Mas José chega à casa de Potifar como escravo, mas a Bíblia deixa claro que algo extraordinário acontece na vida de José. Gênesis 39:2 fala: o Senhor era com José. Mesmo em uma condição de humilhação, Deus estava presente, guiando e prosperando tudo que José fazia. E Potifar percebeu isso, ao ponto de botar José como aquele que ia administrar a sua casa. Mas também a Bíblia destaca que José era de formosura em aparência. E aqui, meus irmãos, é um detalhe importante que prepara o que virá com a tentação de José. Porque a esposa de Potifar passa a desejar José. E não de forma indireta, mas de forma direta. E convida ele ao pecado. Deita-te comigo. E não foi uma sugestão sutil, nem momentânea, mas dia após dia. E eu fiquei tentando imaginar José indo trabalhar e a mulher de Potifar todos os dias, até com uma roupa indecente, com falas que poderia induzir duplicidade. E José todos os dias na face da tentação. José enfrentava uma tentação persistente, constante, meus irmãos, e repetitiva. Mas só que José responde com o seu caráter espiritual. Ele não começa falando de si mesmo para a esposa de Potifar, nem das consequências humanas, mas da confiança que até o seu Senhor deu a ele. Potifar, meus irmãos, havia colocado tudo nas mãos de José. E ele fala assim: como, pois, cometeria eu tamanha maldade a pecar contra Deus? Na resposta que ele dá à mulher de Potifar, temos aqui, meus irmãos, o centro da fidelidade de José. Ele entende que o pecado, antes de ser contra as pessoas, é contra Deus. Mesmo longe da família, sem uma supervisão espiritual, sem alguém que cobrasse atitudes, José escolheu ser fiel ao Senhor. Ele foge da tentação, deixando sua capa para trás. A fuga não foi covardia, mas sabedoria espiritual. José preferiu perder a capa do que perder a comunhão com o Senhor. Mas teve um custo. José foi preso injustamente. José foi lançado na prisão. Ele foi enviado injustamente à prisão. Mas, meus irmãos, o que tudo isso
traz para o nosso contexto. Não é diferente a tentação que José enfrentou para os nossos dias. Vivemos uma sociedade que ela é marcada pela normalização do pecado. Isso é normal. O mundo hoje ele tem tentado desvirtuar a palavra, e o que nós em muitos contextos entendemos que é pecado, o mundo encara hoje como um transtorno psicótico, um transtorno compulsivo. Mas é pecado. E o mundo tenta relativizar esse pecado. A todo momento somos bombardeados por convites que dizem: ninguém vai saber. É só uma vez. Você merece isso. E assim como José, meus irmãos, as tentações surgem em ambientes comuns. No trabalho, no celular, redes sociais, conversas que são de forma aparente inocentes. Muitas vezes, meus irmãos, elas se apresentam quando estamos sozinhos, cansados, fragilizados ou longe de pessoas que nos conhecem bem. Outro ponto importante: José era jovem. A Bíblia não diz a sua idade exatamente neste momento, mas sabemos que ele ainda estava no início da vida adulta. E isso nos ensina algo importante: que ser jovem não é desculpa para pecar. Não, mas eu sou jovem. Mas José foi fiel ao Deus a qual ele conhecia. Além disso, José estava numa terra estrangeira, longe dos seus amigos, longe da influência espiritual do seu pai. Ele poderia dizer muito bem: eu vou pecar, depois eu peço perdão, ou ninguém vai ficar sabendo, ou até mesmo Potifar. Ele tinha tanta confiança que até mesmo Potifar não iria ficar sabendo, possivelmente. Mas, meus irmãos, José escolheu ser fiel ao Senhor, porque ninguém poderia saber, mas quem saberia? Deus. E um ponto importante que nessa história me vem à mente é: se José tivesse cedido à mulher de Potifar, Deus tinha usado ele como usou? Meus irmãos, o pecado muitas vezes pode até encerrar coisas grandiosas que Deus tem para nós. O inimigo, ele sabe nosso potencial, sabe o que Deus pode nos usar para a sua obra. Ele vai fazer com que tudo isso seja interrompido. Ele vai nos mostrar o pecado em nossa frente. E vai dizer: olhe, está aqui, peque, não tem nenhum problema, faça. E depois estaremos escravizados com o pecado. Muitas vezes, meus irmãos, nós justificamos nossos erros dizendo: estou em um ambiente difícil, o mundo mudou, é muita pressão. Mas José viveu nesse mesmo ambiente. E eu creio que é pior, porque não tinha ninguém também para compartilhar a mesma fé que ele tinha em Deus. E nós temos hoje o quê? Os nossos irmãos para ajudar uns aos outros na nossa caminhada. E, meus irmãos, qual a aplicação que fica para nós? Ser fiel ao Senhor começa no coração. José não foi fiel apenas ao fugir, mas na decisão interior de não negociar seus valores. Ele decidiu ser fiel ao Senhor. E, meus irmãos, uma coisa que temos que compreender: que temos que entender que temos um limite. Vou dar um exemplo. Conta-se uma história de um rapaz que trabalhava na Cosern e recebeu um chamado
para ir até uma casa e que essa casa estava sem energia. Tinha um problema na casa, ele foi lá averiguar. Chegando na casa, a moça que o recebeu estava com um vestido transparente e despida por trás do vestido. E ele, eu vim aqui, o chamaram, tudo. E a moça falou, entre para tomar um cafezinho. Tem um pãozinho ali dentro, entre. E ele disse, foi entrar, não tem nenhum problema. O que foi que aconteceu? O limite foi ultrapassado. E muitas vezes, quando ultrapassamos esse limite, não conseguimos mais resistir à tentação que está na nossa face. Como José, meus irmãos, que fugiu. E muitas vezes devemos fugir da tentação que está à nossa frente. Aquele homem, diácono da igreja, ajudava bastante em um contexto também de ensino bíblico, tudo. Caiu. E ficou preso ao pecado. Porque muitas vezes, quando nós caímos, o pecado faz de uma forma que ficamos escravizados. Mas José, meus irmãos, fugiu. E ser fiel ao Senhor começa no nosso coração. Também precisamos compreender que a tentação não será vencida no diálogo. Ele não argumentou, não brincou com o perigo, mas fugiu rapidamente. Outra aplicação, meus irmãos, é entender que ser fiel ao Senhor não garante reconhecimento imediato. Porque José foi preso. E isso vai confrontar a ideia muito comum de que se formos fiéis, tudo dará certo, mas nunca nos foi prometido isso. Nos foi prometido o quê? Que Deus estaria conosco mesmo em meio às adversidades da vida. Meus irmãos, também devemos aprender que ser fiel ao Senhor é uma forma de adoração a Ele. Quando José disse que pecar seria contra Deus, ele mostrou que sua vida estava centrada no Senhor. Cada atitude, cada ação revelou o coração de José. E eu convido a você a refletir. O que temos feito quando ninguém está vendo? Porque ser fiel ao Senhor ele é provada não em meio às pessoas, mas no oculto, no privado. Eu hoje pela manhã na igreja disse até algo que alguns irmãos espantaram, e se os irmãos se espantarem, já peço desculpa. A igreja muitas vezes é um bar de máscaras. Sabiam disso? Onde nós só mostramos o que os outros, que eu quero que os outros vejam. Mas no íntimo, no oculto, eu sou totalmente contra Deus. Eu faço tudo que Deus abomina em sua palavra. Mas a pergunta é, o que você tem feito quando ninguém está vendo? Meus irmãos, que o exemplo de José nos desafia a viver a fé prática, firme e integridade ao Senhor. Que sejamos encontrados fiéis, como fala 1 Coríntios 4:2. O que requer dos despenseiros do Senhor é que cada um seja encontrado fiel. Mas José, na face do pecado sexual com a esposa de Potifar, ele decidiu não se deitar com ela, ser fiel ao Senhor, e foi punido por isso. Ele foi preso injustamente. E agora, José estava à face da tentação da murmuração. Ele estava à face e foi preso justamente. E ele estava à face de murmurar contra o Senhor. Mas a Bíblia fala que mesmo José sendo preso, vai destacar uma verdade essencial. Gênesis 39:21. O Senhor era com José.
E essa frase se repete no refrão da narrativa. E Deus não livrou José da prisão, mas estava com José na prisão. Meus irmãos, mesmo preso, José não se entrega à amargura, ressentimento. O texto diz que o carcereiro confiou em José a administrar os presos. E José continuou sendo fiel nas pequenas coisas, mesmo em um ambiente limitado, dor e de esquecimento. José continua sendo fiel ao Senhor, mesmo sendo preso injustamente. E eu lembro de uma história muito parecida de Paulo e Silas, que foram presos por expulsar um demônio de uma jovem. E os irmãos lembram o que eles faziam? Louvavam, oravam e cantavam ao Senhor na prisão. No capítulo 40, José encontra dois oficiais do rei, o copeiro e o padeiro. Ambos têm sonhos perturbadores. E José percebe sua tristeza e diz: por que estão hoje tristes o vosso semblante? E naquele contexto, José interpreta os sonhos deles, deixando claro que tudo que ele fez vem do Senhor. Ele não usou seu dom para autopromoção ou se glorificar, não, mas para glorificar ao Senhor. E José, ao interpretar o sonho, ele pede algo simples ao copeiro. Logo que o copeiro foi solto, ele fala: lembre de mim, quando você voltar lá, aí está ajudando o faraó. Porém, no verso 40 do seu final diz: o copeiro morre, porém não se lembrou de José, se esqueceu dele. E José permaneceu 2 anos na prisão depois que o copeiro saiu. Anos de silêncio, anos de espera, de aparente esquecimento. Ainda assim, meus irmãos, não temos registro de murmuração, rebeldia, o abandono da fé de José. Ele permaneceu fiel, mesmo quando Deus parecia distante. E mais uma vez, se José tivesse murmurado, reclamado, tivesse ficado amargurado, será que Deus teria usado José da forma que usou? Perceba que de José sair da sua casa, ser vendido por seus irmãos, ele passou por vários processos que poderiam interromper o que Deus tinha para ele, porque o inimigo mostrou na sua face o pecado. E meus irmãos, José ser preso, ele representa muitas vezes nossas vidas. Quando somos injustiçados, quando alguém faz algo por nós, nós pagamos. Quando somos fiéis a Deus e pagamos o preço por isso. E muitos crentes se decepcionam nesses momentos. E há uma pergunta em nosso coração: Senhor, por que eu estou aqui? Eu fui fiel ao Senhor. Senhor, eu fui fiel ao Senhor, e por que eu estou passando por isso? Mas José, meus irmãos, nos ensina que ser fiel ao Senhor não é moeda de troca para evitar o sofrimento. É um compromisso com Deus, independentemente das circunstâncias. E aqui também é importante lembrar que nós somos cidadãos de onde? Do céu. E lá não haverá o quê? Nenhum sofrimento terreno. Mas a minha perspectiva deve ser: eu estou a caminho da minha terra. Eu estou aqui, como nós cantamos, como um forasteiro. Eu estou aqui de passagem por essa terra, porque o quê? Eu sou cidadão celestial.
Então, quando eu compreendo essas coisas, a terra em si perde valor para mim. Por quê? Porque eu estou focado no céu, nos tesouros do céu. Então, quando eu tenho injustiças, quando eu tenho tristeza, eu lembro que para onde eu estou indo não tem nada disso. Mas só que eu estar aqui, isso é passivo de acontecer. Mas tão breve eu estarei no local que não passarei mais por aflições. E quando compreendemos isso, meus irmãos, é importante para nossas vidas. Porque passamos a compreender que tudo o que acontece na terra, Deus tem um propósito. E quando eu estiver à face, ou quando eu estiver passando por algum problema, eu entendo que é um propósito de Deus. Nós podemos saber ou não qual é o propósito. Tão cedo, tão breve saber, ou nunca saber qual é o propósito. Mas Deus sempre tem um propósito. Outro ponto importante é o esquecimento do copeiro. Quantas vezes ajudamos pessoas, servimos com sinceridade, eu estendo a mão e depois somos esquecidos. Ou a quem eu ajudei não teve a contraparte também de me ajudar. José experimentou algo muito humano. Ele criou uma expectativa e essa pessoa falhou com ele. Isso nos ensina, meus irmãos, que nossa esperança não pode estar em pessoas. E quem? Em Deus somente. Além disso, José ser preso nos ensina e nos mostra que há momentos em que Deus trabalha no nosso caráter por meio das circunstâncias. José foi moldado pelo Senhor por aquelas circunstâncias que ele estava ali passando na prisão. Mas, meus irmãos, vivemos em uma cultura imediatista que nós não gostamos de esperar. Se vocês perceberem, até o mundo impõe isso, né? Temos comida instantânea, fast food instantâneo, ou se eu faço um pedido, é tanto tempo que vai ser entregue. As empresas logísticas que fazem entrega, eles trabalham para entregar o mais rápido possível, porque tudo nós queremos na palma da mão. Mas com Deus não é assim. É no seu tempo. E o tempo de Deus é perfeito. E muitas vezes passamos por circunstâncias e nós achamos que está há muito tempo. Mas Deus quer muitas vezes moldar o nosso caráter. E qual a aplicação, meus irmãos, para nossas vidas? Seja fiel ao Senhor, mesmo quando ninguém reconhece isso. José foi fiel na prisão, em um lugar onde ninguém aplaudia, ninguém elogiava, ninguém recompensava. Ser fiel não depende de palco, mas de caráter. Também aprendemos também que a fidelidade se revela na forma como reagimos às injustiças. José poderia ter se tornado amargo, indiferente, largado até mesmo a confiança que ele tinha no Senhor. E ele tinha motivos para isso. Mas escolheu confiar em Deus. Ser fiel não elimina a dor, mas impede que a dor nos transforme em pessoas amargas. Se você conhece uma pessoa amarga e conversar com ela, ela vai ter uma raiz de alguma coisa. Então, mas quando confiamos em Deus e temos a ideia de que Ele proporcionou ou que Ele permitiu aquilo que eu passasse, eu confio nele. E não me torno uma pessoa amarga, porque quando eu sou amargo, eu não estou concordando com o que eu estou passando. Eu não estou concordando com a injustiça que eu sofri. E isso, eu falo o quê? Que não confio em Deus. Porque se eu falo que Deus quer o meu bem, Ele está no controle,
Então, se eu disser que não concordo com o que está acontecendo, eu não concordo que Deus é o melhor para mim. José passou por tudo isso, meus irmãos, e não se tornou uma pessoa amarga. Confiava em Deus. Confiava que Deus tinha, sim, um plano para a sua vida. E lembre-se, Deus nunca perdeu, nunca perderá o controle de nossa história. Mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando achamos que Deus está em silêncio, mas Deus está conosco. E por fim, meus irmãos, esse texto nos lembra a refletir sobre a esperança. José aprendeu que confiar em pessoas pode trazer frustrações, mas confiar em Deus sempre nos dá segurança. Pessoas falham, esquecem, decepcionam. Deus nunca esquece os seus filhos. Sempre está conosco. E se você, meu irmão e minha irmã, está vivendo um tempo de espera, limitação ou injustiça, lembre-se, Deus está com você. Continue fiel a Ele. O Deus que esteve com José lá na prisão é o mesmo Deus que colocou ele no palácio, sendo o 02 de todo o Egito. Meus irmãos, que essa verdade fortaleça os nossos corações e nos leve a viver 1 Coríntios 4:2. O que requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Mas em meio a tudo isso, José, tempos depois, ele foi exposto à terceira tentação. A tentação da vingança. E, para mim, aqui é um dos momentos mais belos, lindos, emocionantes da Bíblia. Depois de sofrer humilhação, espera, Deus exalta a José de forma surpreendente. Agora era governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. Ele era responsável pela administração da alimentação devido aos anos de fome. Aquele jovem que foi vendido como escravo tinha agora autoridade, reconhecimento e poder. E é nesse contexto que seus irmãos voltam para a história. A fome atingiu Canaã. Jacó envia seus filhos ao Egito para comprar alimento. Eles se apresentam diante de quem agora? José, que era governador. José conhece seus irmãos imediatamente. Neste momento, a narrativa bíblica tem uma grande tensão. Como José reagiria diante de seus irmãos? E a pergunta é, como você reagiria diante de seus irmãos nessa circunstância? Foi vendido, era odiado pelos seus irmãos, e você estava face a face agora a eles. E poderia dizer, prenda, mate, faça o que for. Ele poderia se vingar, humilhá-los, condená-los. E humanamente falando, ninguém impediria José. Porque tudo que ele fizesse, ninguém iria questionar. No entanto, o texto mostra que José escolheu agir com sabedoria e discernimento. Ele não age por impulso. E antes de se revelar, José testa o coração dos seus irmãos. Não para se vingar, meus irmãos, mas para ver se houve arrependimento deles. E quando José finalmente se revela, ele chora. E suas lágrimas mostram que ele não guardou ódio, mas sentimentos profundos. Ele diz palavras que revelam uma visão espiritual amadurecida. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes
para o Egito. Mas logo ele acresce algo extraordinário. Agora, pois, não vos entristeçais, porque Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vida. José reconhece o pecado dos irmãos, mas enxerga a soberania de Deus acima de tudo. Ele não nega a dor, mas entende que Deus tinha um propósito divino. Ele entende que era necessário passar por tudo isso para ser instrumentos nas mãos de Deus no Egito. E a história prossegue logo após. Quem foi para o Egito? O povo de Israel. E o que lá aconteceu? O povo se aumentou de forma grandiosa. E Deus levanta uma pessoa para quê? Para libertar o povo, que é Moisés. Para levar para onde? Para Canaã. Deus tinha um plano para José. E José sabia disso. E no capítulo 50, verso 20, para mim é um dos textos mais bonitos, que ele fala assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus tornou esse mal em bem. Meus irmãos, aqui é o ápice da fidelidade de José. Ele não permitiu que o poder o tornasse amargo, arrogante e vingativo. Ele não permitiu que o que os irmãos fez com ele no passado fosse o combustível para a vingança dele contra os irmãos, os seus irmãos. Ele permaneceu fiel ao Deus, mesmo o mundo pedindo algo diferente. E meus irmãos, essa situação que José vivenciou é extremamente atual. Muitos aqui carregam feridas que pessoas próximas causaram, familiares, irmãos, amigos, ou até mesmo irmão dentro da sua própria igreja. Às vezes a dor é tão profunda que nós não vemos os estragos. E muitas vezes pessoas que deveriam nos proteger são aquelas que causaram dor em nós. Talvez você não foi vendido como escravo, mas foi rejeitado, traído, esquecido, injustiçado. E a pergunta que você deve responder é: o que eu farei quando tiver a oportunidade de revidar? Se você hoje tiver essa oportunidade, como José teve, de revidar o que a pessoa lhe fez de mal, o que você faria? Revidaria na mesma moeda? Pagaria o dobro, o triplo, e ela tem que pagar mesmo pelo que fez por mim? Ou perdoaria, compreendendo que tudo que você passou é um propósito de Deus? E mais uma vez, vivemos em uma cultura que incentiva a vingança, que tem por outro nome hoje, que os jovens vão saber, é o cancelamento. O acerto de contas. O mundo diz: faça o outro sentir o que você sentiu. Faça o outro pagar na mesma moeda. Mas José nos mostra um caminho diferente. Um caminho da fidelidade a Deus, que escolhe perdoar, mesmo que a dor é real. E hoje temos a compreensão que da mesma forma que Jesus nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. A questão aqui não é se o outro merece ou não perdão, mas é o quê? É eu olhar para Cristo e ver como o Senhor me salvou sem merecer, eu também devo perdoar o meu irmão. E meus irmãos, temos que tirar a falsa compreensão que perdoar é esquecer, mas não é esquecer. Perdoar é quando vier à memória o que o irmão me fez,
eu não ter aquele sentimento de raiva, de ódio. Isso é perdão. É quando quem me fez mal não vai me alimentar para revidar. E meus irmãos, ser fiel ao Senhor não significa não ter emoção. José chorou, sentiu dor, lembrou do passado. E perdoar não é fingir que nada aconteceu, mas é confiar que Deus é maior do que todas as feridas do passado. Além disso, José não usa a sua posição para se engrandecer ou dizer, agora vocês pertencem a mim, agora vocês serão meus escravos. Mas ele fala, foi Deus quem me enviou. Ser fiel a Deus colocou em José que Deus é o centro da sua vida e não ele mesmo. José mostrou que é fiel ao Senhor. E da mesma forma, meus irmãos, que José foi fiel, eu e você podemos ser fiéis a Deus. Eu e você podemos resistir ao pecado. Mas só que muitas vezes nós nos debruçamos com o pecado. Ou queremos culpar alguém, o nosso inimigo. Não, foi o diabo que ele prepara o cenário. Mas é você e eu que decide se eu peco ou não. Se eu irei pecar ou não. E na grande maioria, meus irmãos, quando nós pecamos, o pecado é planejado. Nós maquinamos para esconder, para que as pessoas não saibam. Mas José foi fiel ao Senhor. E meus irmãos, algumas aplicações para nós é que perdoar é uma decisão espiritual, não apenas emocional. Temos que perdoar uns aos outros. É difícil? É, mas não é impossível. Certa vez eu vi um vídeo de um rapaz que estava sendo julgado porque ele matou 10 adolescentes, um serial killer nos Estados Unidos. E lá no julgamento, cada pai de cada filho que foi morto poderia vir até a frente e falar palavras para aquele rapaz. E cada um que ia falava palavras, eu quero que você morra, eu quero que aconteça isso com você, tal. E chega um senhor, que é o último a falar, abatido, chorando, e ele fala assim, eu perdoo você. Eu sou um cristão, sou um servo do Senhor, reconheço que o que você fez é muito triste para mim, mas como servo do Senhor, lhe perdoo. E a câmera mostra que as 9 pessoas anteriores, ele não tinha semblante. Mas quando esse homem falou isso, uma lágrima correu dos olhos daquele rapaz. E pouco tempo depois, anos depois, a matéria conta que aquele homem se converteu ao Senhor. E em uma conversa com esse rapaz que matou essas meninas, a pessoa perguntou, o que lhe fez entender o Evangelho? Ele falou, depois do julgamento eu saí com uma pergunta intrigante. Como é que eu matei uma pessoa e o pai me perdoou? E ele falou que isso ficou na cabeça dele matutando. Que para ele era ilógico acontecer. O natural era ele ser... que ele fez morto, alguma coisa com ele, mas não o inverso. De alguém falar, eu perdoo você. E ele ficou com aquilo na cabeça. Até que um dia alguém chegou, mostrou o evangelho a ele, e ele fez a pergunta, e o rapaz falou, isso só é possível por meio de Jesus Cristo.
A pessoa mostra o plano de salvação e ele se converte ao Senhor. Meus irmãos, perdoar uns aos outros vai mostrar ao mundo que somos diferentes. É um testemunho vivo para os de fora. Porque o que o mundo enxerga é confusão. Porque para o mundo é impossível nos reunirmos aqui e ser um ambiente de paz. Eu fui para uma casa de um amigo meu, reunião de condomínio. Eu nunca vi uma, porque cada um quer o seu interesse. Mas a igreja é diferente, porque eu coloco o meu irmão superior a quem? A mim. Porque temos que defender os interesses do nosso Deus. E devemos passar por perdoar uns aos outros. Devemos passar como José, que mesmo que seus irmãos o venderam, ele perdoou eles e não tratou mal com mal. Meus irmãos, que possamos sempre lembrar que Deus quer de nós que sejamos fiéis a Ele. Ao concluirmos com nossa vida de José, aprendemos que a fidelidade não é algo circunstancial, mas um compromisso contínuo. Todos os dias eu busco ser fiel a Deus. E José, ele foi exposto a 3 áreas da vida: a área sexual, murmuração e também poder de vingança que ele poderia ter para os seus irmãos. Mas José foi fiel em todas essas circunstâncias. Talvez você aqui se identifique com alguma face. Está vivendo um momento de tentação, sendo pressionado a negociar valores, ou está em prisão de espera, injustiça ou aparente silêncio de Deus. Há também quem enfrenta desafios de poder, de influência, de não perdoar as pessoas. Meus irmãos, em todas as faces, Deus continua perguntando: você será fiel a mim? José não viu o resultado de fidelidade imediatamente, mas Deus trabalhou em cada detalhe. O mesmo Deus que estava com José na casa de Potifar, na prisão, no palácio, é o mesmo Deus que caminha com nós hoje, meus irmãos. E ser fiel ao Senhor, ela não tem que ser reconhecida pelos homens, mas por Deus. Porque muitas pessoas, aos olhos humanos, é fiel a Deus, mas no íntimo, no secreto, não é fiel ao Senhor. Meus irmãos, que essa mensagem, os irmãos possam compreender que Deus requer de nós que sejamos encontrados fiéis. Porque a fidelidade pode custar lágrimas hoje, mas terminará com a voz eterna dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E meus irmãos, eu tento imaginar essa cena de chegarmos na porta do céu e o Senhor falar isso: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Vamos orar. Santo Deus e maravilhoso Pai, queremos pedir ao Senhor, Pai amado, que nos ajude. Reconhecemos, Pai amado, que o inimigo quer nos derrubar, tem planejado, arquitetado, que nós, por meio do pecado, ficamos distantes do Senhor. Mas aprendemos, Pai, nesta noite, por meio da vida de José, que ele foi fiel ao Senhor, mesmo exposto em vários aspectos da vida. Pai, o mundo vai tentar nos afastarmos do Senhor. Nos ajuda, Pai, a permanecer fiel ao Senhor, a buscar ao Senhor, a amar ao Senhor, a reconhecer o teu amor de enviar teu Filho por nós, e a partir disso
nós amarmos ao Senhor acima de todas as coisas. Também nos ajuda, Pai, a compreender que nossa terra não é aqui nessa terra. Nós estamos aqui de mera passagem e estamos indo para o local que o Senhor preparou para nós. E nos ajuda, Pai, a compreender isso. Que devemos buscar tesouros no céu e não na terra. É assim que eu oro ao Senhor em gratidão, mas sempre ao Senhor que nos auxilie por meio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.